Olá, me chamo Luzia Maria, sou aluna da disciplina de Prática de Eletromagnetismo e hoje vou falar sobre a experiência teórico-simulada sobre capacitores. Bom, para iniciar, os capacitores podem ser definidos como dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas em um campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de cargas. Os capacitores, em sua maioria, são compostos por duas placas ou eletrodos, que são capazes de armazenar cargas opostas que são separadas por algum material dielétrico, que, quando ligados, formam um campo elétrico entre essas placas, devido à diferença de potencial elétrico gerado, o que gera o acúmulo de cargas devido à ação do dielétrico, que dificulta a passagem das cargas entre as placas. A função de um capacitor é basicamente armazenar cargas elétricas que posteriormente serão descarregadas rapidamente. Porém, comparado às baterias comuns, o tempo de carregamento é maior, sendo indicado principalmente para dispositivos eletrônicos que necessitam de uma alta intensidade de corrente elétrica para funcionar. Existem alguns tipos de capacitores, entre eles os de óleo, que foram os primeiros tipos de capacitores que deixaram de ser utilizados devido à sua baixa praticidade e por serem pouco confiáveis. Os capacitores cerâmicos são formados por placas condutoras que envolvem um meio, normalmente composto por vidro ou ar. Os capacitores eletrolíticos, que possuem uma fina camada de alumínio envolvida em óxido de alumínio e embebidas em eletrólitos líquidos. Os capacitores de poliéster, que são formados por folhas de poliéster e alumínio, são bem pequenos também. E, por fim, os capacitores de tântalo, que utilizam o tântalo como material dielétrico e possuem uma vida útil mais longa. Um capacitor, para ser considerado eficiente, deve possuir alta capacidade de armazenar cargas, e para calcularmos a capacitância do mesmo, que é dada em Coulomb por volt, também conhecida como Farad, sua fórmula está descrita abaixo, onde C é a capacitância, Q a carga elétrica dada em coulombs e U a tensão elétrica dada em volts. A tensão também pode ser escrita pela letra V. Outra forma de calcularmos a capacitância está relacionada à sua geometria e ao meio onde está sendo usado, onde ela é determinada pela área das placas, pela distância entre elas e pelo material do dielétrico, onde ε0 é a permissividade dielétrica do vácuo dada em farad por metro, A é a área das placas em metros quadrados e D a distância entre as placas em metros. Passando agora para a parte da simulação, será utilizado o software Maxwell, da versão estudantil disponibilizada gratuitamente no site da ANSYS. Primeiramente, vamos analisar um capacitor cilíndrico com dielétrico, como na figura abaixo, seguindo os dados da tabela do grupo A para as simulações. Abrindo o software da ANSYS, selecionamos a opção do Maxwell e, em seguida, selecionamos o tipo de solução para eletrostática. Iniciamos com a criação de um cilindro externo, que será a placa externa do nosso capacitor. Primeiro, a gente define a altura do cilindro como 20 mm de altura e um raio de 12 mm. Em seguida, criamos outro cilindro dentro do primeiro, com a mesma altura e raio de 10 mm. Com a ferramenta Subtract, subtraímos o primeiro e o segundo cilindro, formando um cilindro oco. Criamos agora um terceiro cilindro, com as mesmas medidas do segundo, que será posteriormente o dielétrico do capacitor. Em seguida, criamos um quarto cilindro, com a mesma altura e 7 mm de raio. Subtraímos o terceiro cilindro do quarto e criamos um outro cilindro com as mesmas medidas do último. Agora vamos atribuir os materiais. No primeiro, chamaremos eles de externo e o material da placa será alumínio, utilizando a cor cinza e 70% de transparência. Para o último cilindro criado, chamaremos ele de interno e atribuiremos o mesmo material, o alumínio, e a mesma cor e transparência. Para o cilindro restante foi atribuído a água destilada, de cor azul e 70% de transparência. Em seguida,
Selecionamos a opção Region e a opção Excitation para definirmos as voltagens nas placas, onde na externa será de 5 volts e a interna de 2. Para os parâmetros, abrimos a matriz e selecionamos a voltagem 1 e 2. Acionamos o setup de análise e em seguida validamos e analisamos o sistema. Verificamos o valor da capacitância obtido, selecionamos o plano XY e em eVector selecionamos todos os componentes e criamos o setup de animação, que mostra o fluxo de energia gerado no capacitor, assim como podemos ver no vídeo. Os dados obtidos pelo software para o capacitor cilíndrico com dielétrico foram de 253,43 picofarad de capacitância e a permissividade da água é de 81. Realizando os cálculos necessários para a comparação, obtemos que o valor da capacitância do cilindro é de 252,56 picofarad, o que gera um erro de apenas 0,34% em relação ao que foi obtido pelo software. Para a montagem do capacitor esférico com um dielétrico, seguiremos os mesmos passos da montagem anterior do capacitor cilíndrico, porém com uma nova forma geométrica e novas medidas especificadas na tabela para o grupo A. Poderemos observar no vídeo a seguir como foi feita a montagem. Os dados obtidos para o capacitor esférico com dielétrico no software foram de 1,49 picofarad para a capacitância e a permissividade relativa do polietileno é de 2,25. Realizando os cálculos para comparação, foi obtido o valor de 1,50 picofarad, o que gera um erro de 0,29%. Para o capacitor esférico com 2 dielétricos, os mesmos procedimentos foram realizados, porém, na parte que seria o único dielétrico, o comando split foi utilizado e adicionado o dielétrico de polietileno e o outro de borracha, como podemos verificar no vídeo a seguir. Para o capacitor esférico com 2 dielétricos, o valor obtido para a capacitância foi de 1,74 picofarad e a permissibilidade relativa do polietileno é de 2,25 e da borracha é de 3. Realizando os cálculos para comparação, o valor obtido foi de 1,75, gerando erro de 0,27%.
Para o capacitor cônico com 4 dielétricos, a mesma lógica de montagem foi utilizada seguindo a tabela apresentada, como mostrada no vídeo a seguir. Para o capacitor cônico com 4 dielétricos, foi obtido o valor de capacitância de 257,22 picofarad. A permissividade relativa da mica é de 5,7, da borracha de 3, do teflon de 2,1 e da água destilada de 81. Realizando os cálculos necessários, obtemos o valor de 259,2 picofarad, o que gerou um erro de apenas 0,76%. Assim concluo a minha apresentação. Muito obrigada a todos.